Graça. Pode, passa rapidinho. Boa tarde, pessoal. Hoje à tarde, mais uma live aí do Museu de Arqueologia. Nós estamos muito felizes hoje à tarde de termos aqui a companhia do Francisco, historiador, que vai falar para nós sobre um tema que gera muita curiosidade, muito diferente. Toda vez que a gente fala, o pessoal fica curioso. Então, seja bem-vindo, faça suas perguntas, deixe seu comentário, curte, comenta, compartilha, que isso para a gente fica muito feliz. Nós ficamos muito satisfeitos com a presença de vocês aqui, cada sábado conosco, nas nossas lives. Olha, Sara, boa tarde, Sara, que legal que você já está por aí. Quem estiver, dá sua curtida, seu comentário, curte aí, que a gente vai começar aqui o nosso tema de hoje sobre mumificação na cultura egípcia. Essa prática que foi se desenvolvendo e que a gente não encontra essa prática de maneira similar em outras culturas, ela é característica da cultura egípcia e que tem aí todo um ritual, toda uma maneira de fazer super complexa. E para a gente entender mais sobre isso, a gente convidou o Francisco, que é historiador, tem aí uma larga experiência, uma formação muito interessante, ele vai falar para a gente um pouquinho, vai se apresentar, e a gente vai poder aproveitar bastante sobre esse tema, tenho certeza. Então, boa tarde, Francisco, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estamos muito felizes. Por favor, dá seu oizinho aí para a gente, já se apresenta, e vamos começar a conversar. Muito bem. É um prazer, né? Boa tarde a todos e todas que estão aí conosco. É a primeira vez que eu estou participando aqui desse programa, né? E eu espero ajudar na compreensão deste assunto, na medida do conhecimento que eu tenho, né? Eu não sou um egiptólogo, né? Até isso, quando eu era criança, eu até queria ser, mas aqui no Brasil é muito complicado você se especializar nessa parte, né, de arqueologia, egiptologia, assiriologia. Não existe muito campo de trabalho, né? E também as faculdades que tem, né, são poucas. Então, eu acabei indo para a história e a minha pesquisa mesmo é na área de história e literatura. Que a gente pode depois especificar melhor o que seria isso. A minha apresentação assim acadêmica, etc., eu pretendo fazer junto com o PowerPoint. Posso já compartilhar? Sim, fica à vontade. Por favor, Francisco. A gente vai mostrar aqui para vocês alguns slides para ajudar a gente a compreender melhor, tá? O Francisco vai colocar aqui na tela e a gente vai entender mais sobre a mumificação no Egito Antigo. Muita coisa boa aí, já vão se preparando, compartilhe enquanto isso, dedinho compartilhando, curtindo, comentando. Boa tarde, Daniela, Irene, que legal, meninas, que vocês estão aí. Quem mais está aí? Dá boa tarde para a gente, que a gente fica feliz. Boa tarde, Rodolfo, que legal que vocês estão com a gente. Vamos ver se eu consigo fazer isso, né? Porque eu sou tecnólogo. Aí eu tenho a janela do aplicativo. Isso, por favor. E não está aparecendo o meu... Eu acho que talvez você minimizou o seu PowerPoint. Eu minimizei, Aí como é que eu faço? Aí tem que ir lá, primeiro abrir o PowerPoint, deixar ele aberto, não deixa minimizar. Olá, Fábio, tudo bem? Que legal que vocês estão aí. Olha, meu irmão, gente, que legal. Família sempre é bom, né? A família aí junto com a gente se sente mais animado. Hi! Meu irmão é professor de inglês, gente. Eu tenho que falar inglês em casa. Vamos ver. Muito bem. Enquanto o Francisco está se achando aí, né? Tem que deixar abertinho, tá, Francisco? Já achou? Achei. Tá. Esse é o problema do vivo, né? Tem que Aí a gente vai se virando aí. Pode ampliar os slides também, que aí fica interessante. Isso. Muito bem.
Acho que agora... agora ficou legal. Muito bem. Veja, eu dei um título assim, né? Meio pomposo, mania de colocar título e subtítulo, né? Que a gente adquire, Sim. os TCCs, artigos. Então, a mumificação, né? A preparação do corpo em busca da eternidade na religião do Antigo Egito. Os egípcios antigos, né? Eles tinham todo um cuidado muito especial assim com o corpo, né? Mais com o corpo depois de morto do que propriamente com ele vivo. Como eu já disse, eu não sou egiptólogo, né? Eu estou terminando, espero, né, conseguir aí o ano que vem, terminar o doutorado em História na PUC, né, que eu comecei em 2018. Eu estudo literatura policial brasileira dos anos 40, os contos de Patrícia Galvão, né, antigamente conhecida como Pagu. Eu fiz mestrado em História também, com História e Literatura, com a obra do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, onde eu procurei localizar esse romance histórico dentro do contexto em que ele foi escrito. Aí me especializei em metodologia de ensino e cultura africana, direito aplicado à educação. Eu fiz história, filosofia, pedagogia e teologia, né? Tenho procurado atuar nessa parte aí de cultura, literatura, né? Os distanciamentos e as aproximações entre a ficção e a não ficção. Publiquei a minha dissertação de mestrado, né? Tanto em e-book como em papel, e eu participo da equipe do Sistema Interativo de Ensino da CPB, escrevendo junto com o Luiz Gondim os fascículos, né, de filosofia. O que eu assim, organizei para nós hoje? Esse é o resumo, né, o sumário do assunto. Espero que eu consiga desenvolver assim, né, com a devida clareza. O tempo não é muito longo, né? E o professor tem mania, não sei se a Janaína tem, mas eu tenho mania, às vezes, de me esparramar num assunto e... É verdade. Quando a gente vê o assunto, o tempo já foi. Mas, para a gente poder, assim, entender este aspecto, né, da religião egípcia, eu achei interessante nós entendermos um pouquinho do que é o Egito Antigo, né? E, para isso, nós vamos falar assim, bem superficialmente, mas de uma maneira assim, bem direta, o que é o Egito? O Egito que nós conhecemos hoje não é o Egito Antigo. Por isso que a gente sempre tem que usar essa expressão, né? Antigo Egito ou Egito Antigo. Os egípcios, eles não conheciam a sua terra com esse nome, né? Eles conheciam a sua terra usava o termo, né, Kemet, terra negra, ou terra escura, que correspondia à faixa escura da lateral do Rio Nilo. Era escura porque tinha adubo natural, né, que vinha das cheias, né, e aquilo ali escurecia, né, as laterais do Rio Nilo. Diferente do Desheret, que seria a terra vermelha, né, a areia do Saara, que é vermelha, né, ou avermelhada, quer dizer. Então, esse nome Egito não foi dado por eles. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo e pudéssemos voltar lá para o antigo império, etc., você perguntasse, aqui é o Egito? Ele diria, não, não é não. Então, quem é que batizou essa terra de Egito foram os gregos, né? Aliás, muita informação que nós temos da história antiga do Egito é através dos gregos, do que eles escreveram. Bom, na Bíblia aparece, o Egito Antigo aparece com o nome de Mizraim, né? Os dois estreitos, aqui fazendo referência
ao Alto e ao Baixo Egito, né? Então, a Egito, né, tem a sua raiz ainda em Eka, mansão da alma, que é um dos deuses mais importantes do Egito Antigo. E ele era, quando os gregos entraram em contato lá com essa região, eles viram que esse deus era muito popular, muito importante. Então, chamaram de Terra de Ptah, que é mais ou menos isso, uma tradução mais livre. Egito significa isso, terra do deus Ptah. Bom, isso é apenas um apanhado bem rápido, né? Que interessante a gente entender um pouquinho disso, né? Dessa origem aí, né? E a religião, Francisco, a religião egípcia, ela é algo bastante interessante porque eles tinham muitos deuses, é isso? Muitos é uma expressão muito, assim, pequena da quantidade de deuses. Eles tinham centenas de deuses. Nós conhecemos alguns, né? Aqueles que são mais conhecidos e que foram mais divulgados aqui na mídia cultural. Nós temos que tomar cuidado também quando a gente fala do Egito. O Egito ele tem toda uma mídia cultural que vende livros, filmes, né? E muitas vezes romances, né? E muitas vezes este comércio, né, cultural às vezes atrapalha porque as pessoas não leem, às vezes, as teses doutorais, mestrado, etc., e acaba tendo um conhecimento meio popular, né? E muitos acreditam, realmente isso foi assim. Na verdade, tem bem menos tecnologia, menos efeitos especiais, né? É uma coisa mais simples. Mas no que se refere à religião, eles realmente eram extremamente politeístas. O deus mais famoso, né, o mais importante, como se fosse um tipo de chefe dos deuses, não é isso, mas é só para a gente poder entender assim, é o deus Ra, o deus do sol. Ele é um deus super importante. Com o passar do tempo, mais tarde, eles vão juntar o deus Ra e o deus Amon, que era da cidade de Tebas, e vai ser conhecido como Amon-Ra. É o mesmo, são dois deuses que são fundidos. Essa é a vantagem do politeísmo, né? Separa e junta os deuses, o que mostra que os deuses, na verdade, estão assim, à mercê da criação humana, né? Diferente do texto bíblico que o museu aqui, né, também enfatiza, que não é o texto que fala para o leitor. Então, o leitor ele não fica mexendo, né, com a divindade bíblica. O leitor tem que entender como é esta divindade bíblica, né? Aqui não. A gente vê nitidamente que, ao longo da história egípcia, né, os deuses foram sendo adaptados, muitas vezes, aos momentos políticos, né, às crises que eles tinham. Bom, isso aqui é apenas uma introdução geral, né? O nosso assunto mesmo, ele corresponde a isso que nós vamos ver agora, que é a mumificação. Para a gente entender a mumificação, nós temos que entender esse slide aqui. O que é uma pessoa, né? O que é uma pessoa dentro dos conceitos religiosos do Antigo Egito? Uma pessoa, ela é formada por 6 elementos e mais um sétimo. O primeiro elemento é o corpo, né? É o corpo, que a gente vai chamar aqui de aparência. É aquilo que a gente está vendo, né? É o rosto da pessoa, o corpo da pessoa, se ela é baixa,
é alta, se ela é magra, é gorda, não importa. Na língua deles, lá, era o ket, ou ket, né? E iru, aparência. Quando a pessoa falecia, de ket passava para cat, morto. Né? E quando a pessoa estava mumificada, então a aparência era então chamado de sa. Então, essa é a primeira coisa. Junto com a pessoa, toda pessoa tem um nome. Então, o nome fazia parte da pessoa. Fazia parte da pessoa. A pessoa também tinha um terceiro elemento de composição, que era o coração, o ib. Isso é uma coisa interessante que daqui a pouco eu vou falar sobre o coração, né, no processo de mumificação. Ele era tido como o centro da inteligência, do sentimento, da memória, né, da razão. Então, não era o cérebro, né, era o coração. A gente pode ver que a Bíblia também tem coração na Bíblia, é o centro decisório, é a inteligência. Né? Temos a sombra. É interessante isso, né? A sombra da pessoa faz parte da pessoa. E aí nós temos dois elementos que nós vamos temos que entender bem aqui. O Ba e o Ka. O Ba é a personalidade da pessoa. É aquilo que torna a pessoa como um ser único. Então, envolve o jeito da pessoa ser, se ela é extrovertida, introvertida, né? Do que ela gosta ou deixa de gostar. Há um detalhe. O Ba, quando o Ket vira Kat, isto é, a aparência deixa de ser viva para se tornar morta, o Ba, ele sobrevive à morte. Juntamente com o Ba, né, que é a característica, né, da pessoa, a personalidade da pessoa, existe no corpo o Ka. O Ka é a essência vital. É aonde estava a vida, né, que contém o sopro vital da vida. E veja a expressão que eu usei assim, ele necessita do corpo para existir. Né? Ele necessita do corpo. Sem o corpo, o Ka deixa de existir. E, consequentemente, todo o resto deixa de existir. Muito interessante, Francisco, a gente pensar assim, que eles tinham uma visão muito complexa da natureza humana, né? Subdividindo em vários elementos, e que são esses vários elementos aí, uns dependem dos outros, né? Alguns sobrevivem à morte, outros não, e é isso tudo que vai fazer com que o processo de mumificação se torne algo extremamente importante na cultura egípcia, é isso? Isso é importante e necessário. Agora, esses 6 elementos que eu falei, ainda tem um 7º, que é o Ak, que seria a energia, né? É o que move tudo isso. Né? É a vida magicamente eficaz. O Ba e o Ka se unem quando o Ket vira Kat, né? Quando ele deixa de ter uma aparência viva para uma aparência morta. O Ba e o Ka, que vocês podem ver, eles precisam existir, continuar existindo. Eles precisam que o Quack revitalize aquele corpo. Né? Então, assim, resumindo, a gente pode falar assim, não, mas os egípcios tinham uma compreensão muito tola de religião. Nem a gente, tudo bem,
para quem tem uma visão bíblica, realmente isso aqui é mais complicado do que a própria Bíblia apresenta, né? Mas veja bem, o ser humano, né? Ele tem um corpo, portanto, aparência. O nome do ser humano faz parte da pessoa. O ser humano tem um centro de inteligência, né? O ser humano tem uma personalidade e o ser humano ele vive no corpo. Tudo bem, isso aí não e tem uma energia vital, né, um sopro de vida que dá vida a tudo isso. Eu até acho que os antigos egípcios eles têm uma visão muito complexa, né, do ser, mas ela não é assim descabida, né? De um certo senso. É claro que não está de acordo com o que a Bíblia revela. Eu entendo que o texto bíblico ele mostra de uma maneira até mais objetiva e mais simplificada o que é o ser humano. Agora, esse sistema complexo que os egípcios criaram, né, ao longo da sua existência, como, na parte assim da sua crença religiosa, eles complicaram, mas, né, eles não é uma coisa assim sem sentido, tem um certo sentido. É claro que, particularmente, eu não creio nesse sistema, né? Agora tem um detalhe. Eu não fiz um slide para isso e depois eu me arrependi. Existem livros, né, artigos que a gente lê aí sobre o Antigo Egito, que fala muito da palavra a alma, né? Porque o Ka, né, é a alma, né, da pessoa. Não, a palavra alma, a palavra espírito, ela não cabe aqui no sistema religioso egípcio. Por quê? Porque as palavras elas são muito importantes. A gente estudando filosofia, né, a gente vê que as palavras têm que ser muito bem colocadas. Por que o Ka, o Ba, não são a alma da pessoa? Em primeiro lugar, porque a palavra alma ela vem dos gregos, né, de Platão. A alma ela vive independente do corpo. E nós podemos ver aqui, ó, que o Ba sobrevive, né, a personalidade sobrevive, o Ka só sobrevive se tiver um corpo. Então, alma e Ka não é a mesma coisa. Não é sinônimo. Se, por um acaso, o Ka fosse sinônimo de alma, não haveria a necessidade da preservação do corpo. Entendi. É uma outra concepção, né? Bem diferente do que a gente tem, às vezes, ou no cristianismo, ou mesmo, como você disse, na cultura grega. Porque, infelizmente, o conceito grego, né, de alma acabou sendo introduzido dentro do cristianismo, né? E, inclusive, esse conceito popular de alma vai contra o próprio texto bíblico. Né? Porque Sim. o texto bíblico ele diz que existe um corpo, Deus colocou uma energia de vida, e a soma do corpo mais essa energia de vida faz com que aquele ser se torne uma alma vivente. E se a gente for ver bem, uma planta é uma alma vivente, um cachorro, um pássaro é uma árvore, é uma alma vivente. Então, a concepção de alma que se construiu no cristianismo durante a Idade Média, depois se perpetuou até hoje, né? Não tem nada a ver com o contexto bíblico e também não tem nada a ver com o contexto egípcio. Certo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Eu fiz essa observação porque
é muito comum, como há uma certa dificuldade, talvez, dos escritores de tornar os conceitos antigos mais claros para uma população moderna, faz-se uso de um termo atual que não corresponde, que é o termo antigo. Na minha opinião, não se trata de uma questão de preciosismo, né? E sim de necessidade da gente assim, tornar bem claro o sentido que a pessoa tinha no tempo que a gente está estudando. O historiador, ele não, ele é um ser datado, né? Bem, ele é um ser presente. Né? Eu sou, por exemplo, do século XXI. Então, mas eu, para poder entender uma cultura antiga, eu preciso fazer um exercício intelectual de voltar lá no passado e tentar pensar como aquela pessoa pensava, como aquela sociedade pensava. Mesmo que, claro, isso não seja como eu penso. Bom, não sei se eu estou tornando isso claro, né? Sim, sim, isso é muito importante, né? Porque a gente chama de anacronismo, né? Quando a gente acaba fazendo aí essas confusões, né? E é muito interessante porque esse processo aí da mumificação que a gente vai observar aqui, ele tem questões aí que para nós hoje não são comuns, né? Corriqueiras. Sim, exatamente. Bom, avançando. Então, agora nós vamos ver como que era feita essa múmia. Como se faz. Bom, eu já tenho que te dizer, ou dizer para as pessoas que estão, né, que estão nos acompanhando, que eu vou apresentar aqui uma versão de como se fazia a múmia no Antigo Egito. Os historiadores, também os arqueólogos, etc., nós lidamos com as informações que nos são passadas por uma coisa chamada fonte histórica, que foi produzida na época em que foi produzida. Só que tem um detalhe, né? O ser humano, ele até é um ser histórico, porém, ele não produz documentos para serem documentos históricos. Os seres humanos, por exemplo, você tem uma carteira de identidade. Eu vou agora lá no órgão que produz a carteira de identidade, porque eu vou gerar um documento histórico que as pessoas irão usar daqui a 500 anos para estudar a minha época. Não, você foi lá porque você precisa. A sociedade de hoje exige que você tenha um número de identificação. Se a sua cédula de identidade vai se tornar ou não um documento histórico, né, uma fonte histórica daqui a 500 anos, quem vai determinar é daqui a 500 anos. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que nós temos algumas fontes de como se faziam múmias no Antigo Egito. Mas elas não são, elas foram produzidas ao longo dos séculos, e aí você vai me perguntar, mas qual é o processo certo? Bom, teríamos que tentar aqui, né, verificar as fontes. Então, o que eu estou apresentando aqui? Eu estou apresentando uma síntese, né, daquilo que a maior parte das pesquisas indicam que o processo de mumificação foi. Então, até porque esse foi um processo que foi evoluindo, né, Francisco? E era diferente, assim, às vezes tinha um processo mais simplificado para camadas mais populares, para o faraó tinha todo um tratamento mais interessante aí, né, mais primoroso. Então, assim, não era uma única forma, né? Não somente isso, mas a própria explicação do processo, que eu vou falar agora, ela às vezes tem pequenas variações, né? Nós temos, basicamente, no Egito Antigo, 3 tipos de múmia. Né? Padrão, que eu estou falando aqui, esses nomes aqui sou eu que dei, né? Eu não sei. Gostei desses nomes. Padrão luxo,
padrão intermediário e padrão básico. Nós poderíamos, né, colocar como rico, classe média e pobre, né? Mas eu achei que não ficaria tão elegante, né, para um curso aqui do museu. Então eu coloquei luxo, intermediário e básico. Bom, a palavra múmia não é uma palavra egípcia, ela é uma palavra árabe, que significa betume. Então, quando os árabes saíram ali da Península Arábica e foram lá para o Egito, etc., eles ouviram falar que os corpos, né, enfaixados, eles tinham tesouros. Bom, aí, claro que eles foram, né, atrás dos tesouros. Eles encontraram múmias, né? E aí, eles, ao abrirem, eles verificavam que a cor do corpo era uma cor de betume, né? Uma cor meio escura. Né? E aí isso passou para o processo popular, né? Mas os antigos egípcios nunca chamaram a múmia de múmia, chamavam de corpo, né? De cadáver, coisas menos românticas, né? Porque isso é a importância, assim, o cinema, né? Popularizando os termos. No Antigo Egito, ninguém chamaria a múmia de múmia. Bom, quais seriam as diferenças entre os padrões? Bom, normalmente, os três, né, o processo da confecção desses três tipos de múmia envolvia 70 dias. Porque não é só o corpo, tinha todo um processo, né, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E o grande elemento, né, que torna a múmia, que é o natrão, em média, né, era 40 dias o corpo ficava, né, mergulhado ali no natrão. A múmia, né, de luxo, ela ficava, né, os 40 dias no natrão, mas o que tornava ela de luxo? Ela era aberta. E os órgãos internos eram retirados. O primeiro órgão a ser retirado era o cérebro. Aí eles tiravam o coração e mumificavam a parte. Daqui a pouco eu explico por que ele era a parte. Mas eles também tiravam o pulmão, o rim, né, o intestino, o estômago, que eram órgãos que, com o tempo, iriam se deteriorar. E isso iria, consequentemente, estragar o corpo. Então, eles tiravam e colocavam em 4 copos ou canopos, que eu já vou mostrar para vocês, e aí colocavam um certo enchimento dentro do corpo, para ele não ficar assim, murcho, né? E aí costuravam aquilo, né? E pronto, aí colocava para ficar ali no natrão 40 dias. A Bíblia, não sei por que eu estou falando Bíblia, a múmia padrão intermediário, ela não era aberta. Eles introduziam o natrão pelo reto, e aí esse natrão, com o tempo, ele ia, digamos, dissolvendo os órgãos internos, e depois saía também pelo reto, em uma forma meio líquida. Então, você já vê que a preservação, né, desta múmia já é inferior ao padrão da primeira. E o padrão básico era mais rápido ainda, né? Não ficava exatamente os 40 dias. Existem autores que dizem 30 dias e outros chegam a dizer 20 dias. Então, essa múmia padrão, que eu estou chamando aqui de padrão básico, ela era assim, uma pessoa que não tinha dinheiro. O fazer múmia ia depender do poder aquisitivo do cidadão, né? As múmias que nós encontramos aí nos museus, de um modo geral, são as do padrão luxo. E as que a gente
quando encontra, às vezes, a múmia meio já danificada, meio assim, de um modo geral, é de um padrão mais básico, né? Porque há um menor, um menor cuidado com o seu preparo. Tá? Muito interessante, né? Perceber que essa diferença social também acaba afetando aí até a própria religião, né? Uns podem mais, né? Se preparam melhor. E outros, infelizmente, não tinham as mesmas condições. É como aqui em São Paulo. Se você for rico, você vai ser enterrado ali no cemitério da Consolação, que as estátuas são famosas, né? E outros não, né? Talvez vão ali no outro cemitério da prefeitura e a coisa assim. Bom, como é que surgiu a ideia de se fazer uma múmia? Né? Durante o período pré-clássico, portanto, antes da unificação do Alto e do Baixo Egito, as sepulturas elas eram simples. Né? Os corpos eram colocados em jazigos, poucos profundos, né? Então eles cavavam ali no chão mesmo e colocavam o corpo da pessoa nessa forma como vocês estão vendo aí. Eles também colocavam alguns objetos pertencentes à pessoa e eles cobriam, né? Cobriam ali aquele corpo com areia. Como o Egito tem uma atmosfera seca e a areia ela é quente, o corpo sofria uma rápida desidratação, de forma que os corpos eram preservados. Às vezes, acontecia de alguém abrir um jazigo desses e percebia que o corpo estava, digamos assim, inteiro, não se decompôs. E aí, com o tempo, foi se criando um conceito de preservação do corpo para a eternidade. Então, como a Janaína mesmo disse, né? Essa história, a religião egípcia, ela é fruto de uma construção milenar. Ela não partiu assim. Nós às vezes achamos, né? Eles tinham uma Bíblia lá com Deus que se revelou. Não, é diferente do texto bíblico, por exemplo. Eles não tinham isso. Né? Eles não tinham um Deus que se revelou através de um documento, e esse documento diz como foi que surgiu a humanidade, e aí o processo, né, de queda e depois de recuperação do ser humano, etc, etc. A religião egípcia ela é fruto de concepções desenvolvidas pelos seres humanos ao longo do tempo. E a múmia é um desses elementos. Então, eu aqui fiz um resumão, né, de como seria esse preparo. Eu meio que já falei ali anteriormente, mas vou repetir aqui rapidamente só para ter uma ideia do processo. E dá para você dividir em mais partes esse processo. Eu coloquei em 10 para facilitar a nossa compreensão aqui. Né? Então, extraía-se o cérebro através de um gancho, né? Removia-se as vísceras, que eu já mencionei, dava-se um tratamento para essas vísceras. Isso aqui é o padrão. Isso aqui é um padrão de luxo que eu estou usando, que é o mais complexo. Então, o natrão é esse branco aqui. Né? Que o corpo era mergulhado e também alguns órgãos eram. Né? E depois passava-se pelo processo de secagem, aplicava-se uma resina nesses órgãos para eles ficarem preservados. O enchimento do corpo com natrão e resinas perfumadas, cobertura do corpo com natrão por 40 dias, a remoção dos materiais de enchimento, porque agora a múmia estava ressecada, né? Mas aquilo, o enchimento das cavidades com tecido, o acabamento do corpo com resina perfumada, né, que eles passavam no corpo, aí vinham as bandagens,
E durante o processo de colocação das bandagens, eles também colocavam amuletos, joias e etc. Então, aproveitando aqui uma cópia do Museu de Arte, Museu de Arqueologia Bíblica do Nascimento, que é da Múmia do Faraó Seti. Vocês podem observar, né, que ela fica escura, tem o nome múmia, né, Betumi. E aqui eu coloquei um desenho que mostra, né, de uma maneira bem simplificada, seria esse processo. Tá? No caso aqui do processo, ela está bem preservada, né? Porque, claro, ela pertence a um padrão elevado de riqueza, né? No processo de preparo. Então, aqui eu coloquei esse desenho. Eles colocavam vários amuletos. Um que é muito popular hoje em dia, que é o Anki. E algumas pessoas que já... Ai, professor, o Anki é um símbolo do demônio, porque é do ocultismo. Veja, nós temos que entender as coisas da maneira como elas eram entendidas na época. Os egípcios antigos, eles não acreditavam em demônio como nós, um anjo caído. Né? O Anki, vocês irão ver daqui a pouco, ele tinha uma função importante. Né? O Anki, segundo alguns autores, é uma chave. Tanto que, durante o processo de julgamento da pessoa, segurava-se na mão. Outros, portanto, não tem nada a ver com demônio, coisas esotéricas. Então, isso é uma interpretação, isso é uma leitura de hoje, que pessoas fazem. Né? Vamos pegar como exemplo a suástica nazista. Né? Ela não tem nada a ver com o nazismo em si. A suástica nazista é um símbolo religioso dos indianos, do norte lá da Índia, dos arianos. Quando o nazismo pega esse símbolo religioso e traz para a Alemanha nazista, e aí coloca numa bandeira e pinta lá de vermelho, né? Então, a suástica é um símbolo do mal. Dentro do contexto nazista, sim, mas não dentro do contexto religioso indiano. O indiano acredito que deve ficar surpreso quando eles ouvem dizer que no Ocidente, lá na Europa, isso aí é um símbolo que é proibido, né, que já se viu esse negócio. Né? Então, o Anki é algo que pertence à religião egípcia, não à religião cristã. Isso aí não tem nenhum valor isso para a religião bíblico-cristã. Né? E tem outros objetos também que são colocados. Vocês podem ver ali no corpo, né, que está sendo enfaixado, que eles colocavam, né, vários amuletos. Por exemplo, a rã, né, símbolo da fertilidade, o Bézaro, né, os bons sonhos, e aí por aí vai. Né? Eu só coloquei aqui só 6. É interessante, Francisco, que esse processo todo ele era realizado por sacerdotes acompanhado de orações, né? Então não era só um ritual, vamos dizer assim, uma prática de preparar um corpo. Também tinham todas as orações que eram feitas, porque para a cultura egípcia era o ato de falar, né, a palavra é que determinava que as coisas acontecessem. Então, os sacerdotes iam fazendo cada uma dessas etapas seguidas de orações e rituais para que realmente esse corpo ele pudesse, né, atingir o que eles desejavam, né, que era a vida eterna. Isso, exatamente. Aqui caberia uma pergunta. Acreditavam os egípcios no seu sistema religioso? Sim, acreditavam. Né? Senão não teriam
construído as pirâmides, por exemplo. Eu gostaria de chamar aqui a atenção que lá no fundo desse desenho tem uma pessoa com uma máscara de Anubis, né? Então, Anubis era o deus que cuidava da múmia, né? Ele era o responsável por isso. Então, um dos sacerdotes que você está aí mencionando, né, muito bem colocado, usava uma máscara, a máscara de Anubis. Avançando um pouquinho. Bom, nós vimos que eles tiravam os órgãos internos, né? Então, tiravam o fígado, né, o pulmão, o estômago e os intestinos. E colocavam em 4 canopos, ou copos, ou vasos, ou jarros, né? Eu gosto da palavra canopo porque fica bem específico, né? E não confunde as pessoas. Se eu falo um jarro, já as pessoas constroem mentalmente, né, o que seria um jarro para ela, né? Então, canopo geralmente é uma palavra que não é usada na nossa língua hoje, então, aí na hora que a pessoa aprende, canopo tem a ver com os 4 filhos de Horus. Horus é o deus falcão, né? Vamos falar dele daqui a pouco. Os 4 filhos de Horus, eles eram responsáveis pela preservação desses órgãos internos, lembrando que o Ka voltaria para o corpo. Então, havia necessidade desses órgãos que ficavam ao lado, né, do sarcófago, eles tinham que ser cuidados. Então, os filhos de Horus cuidavam, né? Tem esses nomes aqui, né? A cabeça do Insete era de um homem, né? Ele cuidava do fígado. O Hapi, né, cabeça de babuíno, cuidava dos pulmões. O Duamutef, cabeça de chacal. E esse que tem um nome mais complicado, né? O Quebecenuef, cabeça de falcão. Eles também cuidavam de cada ponto cardial ali, né, onde ficavam, né, os elementos ali da múmia, e também cada uma desses aqui tinha também uma deusa, né, que cuidava, que era responsável pelo cuidado também. Então, vocês podem perceber que eles construíram um sistema muito complexo, né, com respeito à múmia, né? Aproveitando novamente o acervo do nosso museu, né, do Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Bock, que existem réplicas muito bem feitas, né, desses canopos, né, muito bem. O museu tem um acervo muito interessante que merece ser conhecido, né? Eu já fui aí nele umas 3, 4 vezes, que eu me lembro. Então, eu não vou repetir as informações que estão ali, porque já falei, né? Não sei quantos já assistiram o filme A Múmia, esse o mais moderninho, né? Porque o primeiro filme que foi feito sobre múmia foi em 1931, que não tinha nada desses detalhes aqui, né? Mas esse último aí, à medida em que lá o Imhotep, né, ele quer se fortalecer, e aí ele precisa encontrar esses canopos. Ele tem um certo desespero para encontrar isso. E à medida em que ele encontrava, o seu corpo se reconstituía, né? Então, para a religião egípcia, esses órgãos eram muito importantes na hora da reconstituição do corpo, quando o Ka voltasse. Já está no fim? Não, ainda temos um tempo ainda. Vamos lá. Estou desesperado com o tempo. O sarcófago. Bom, novamente, os egípcios não chamavam o sarcófago de sarcófago. Isso é uma palavra grega, né?
A palavra sarcófago vem, né, de sars, carne, e phaigen, comer. Então, pedra que come carne. Então, seria o lugar aonde as pessoas colocavam os corpos e ali elas iriam se decompor, né? Então, os egípcios jamais chamariam o seu sarcófago de sarcófago. Chamavam como? De caixão. Né? Bem menos romântico do que os filmes mostram, né? Então, acreditava-se que o morto necessitaria do seu corpo para a preservação do cá, né? Então, os egípcios construíram ao longo do tempo um conceito de que havia a necessidade da preservação do corpo para que a vida do morto pudesse continuar e o corpo pudesse voltar a existir. Tá? Eles não tinham a ideia de, por exemplo, que se tem de ressurreição, ou que é no caso do texto bíblico, ou de reencarnação, né, como querem alguns segmentos religiosos. Né? Bom, novamente aproveitando aqui o acervo do museu, eles têm aqui uma réplica, né, do sarcófago de Tutancâmon. No caso específico desse faraó, né, que morreu aí por volta dos seus 18 anos, possivelmente de complicações de intrigas palacianas, né, ele tem e por sorte, digamos assim, né, como a sua tumba foi encontrada praticamente intacta, percebeu-se que ele tinha o seu processo funerário, ele foi extremamente rico, né, com vários sarcófagos, né, ricamente ornamentados, e a sua famosa máscara, né, mortuária. Essa máscara mortuária, né, que nós temos ali, é totalmente de ouro, etc., não era exatamente o que todo mundo tinha. Né? Aí no museu, só me tira uma dúvida, Janaína, essa máscara mortuária, ela é original ou ela é uma réplica também? Sim, nós temos 3 máscaras mortuárias originais. Então. Porque... Essa é uma delas. Interessantíssimo isso. Então, o que mostra que nem todo mundo tinha poder aquisitivo para ter uma máscara totalmente de ouro, como era no caso do faraó Tutancâmon, né? Mas usava-se, então colocava-se uma máscara e em cima da múmia, depois que ela tivesse toda enfaixada, né? Agora, onde se guardava essa múmia? Bom, no começo, lá no Antigo Império, o Reino Antigo, né? Médio Império, ou também Médio Reino, eram as pirâmides. As pirâmides, grandes monumentos, né? Na verdade, eram grandes túmulos para guardar uma múmia. Portanto, era extremamente caro. Devido ao roubo também dessas múmias, né, dos amuletos, porque tinha os que criam na religião, mas também tinha os que não acreditavam na religião, né? Acreditavam naquilo que eles poderiam tirar dessas múmias, dos objetos ali, né, que eram colocados na mumificação. Então, os ladrões, né, de tumba dificultavam, claro, a preservação dessas múmias. Então, já no novo império, né, o novo reino, abandonou-se a construção de pirâmides e partiu-se para o Vale dos Reis e das Rainhas. Como nós podemos ver aqui as famosas pirâmides de Gizé, né? Existem mais de 100 pirâmides no Egito. Vira e mexe, eles encontram uma nova, né? Nem todas eram gigantescas, né? E também tinham aqui as menorzinhas, no caso aqui, né, das rainhas, e também no Vale dos Reis e das Rainhas, né?
E, no caso, o Tutankhamon, ou Tutankhamon, sua múmia, todo o aparato, né, de objetos que foram encontrados, eles só foram encontrados porque os ladrões, né, acabaram, com o tempo, perdendo, né, onde estava enterrada, né, colocada essa múmia e os objetos, e aí o tempo preservou. Só em 1922, então, que foi encontrado. Já estamos indo para a parte final. Quantos minutos temos, Janaína? O pessoal que está gostando tanto que diz que pode falar mais umas 5 horas, Francisco. Mas infelizmente não deixam, né? Veja, o Livro dos Mortos, cujo título em português é horroroso, né? Livro dos Mortos. Eu tenho aqui uma edição, eu já li. É um livro cansativo de ler. Cansativo porque a gente não conhece, né, assim, o sistema religioso deles com tanta profundidade, e, portanto, essa leitura ela se torna assim, meio sem significado para nós, né? Nós, cristãos, né, ocidentais, etc. Mas o nome que os egípcios davam, né, para esse livro seria livro de sair para a luz, ou livro de saída para a luz. Né? Não tinha nada a ver com a questão livro dos mortos. Se tinha uma coisa que os egípcios queriam se livrar, era do fato de morrer. Eles faziam todo esse aparato aí, né, para não morrer. Então, não se justificaria o título Livro dos Mortos. Mas, por questões, acredito que editoriais, ele foi colocado com esse nome aí, né? Eu vou ler apenas o que consiste o Livro dos Mortos, ou Livro de Saída para a Luz. É um livro de orações, né? Um livro de orações que daqui a pouco eu vou mostrar onde ele era usado. Diz assim, eu vou ler só uma oraçãozinha, né? A oração 66. Para reviver no mundo inferior. Salve, ó filhos de Shu. Salve, ó filhos de Shu. Eis que, ao raiar de cada dia, esse Deus se apodera do seu diadema, né? E ele o faz pelas gerações que hão de nascer. Em verdade, se eu renascer, Osíris também renascerá. Então, é um livro de orações. Aonde esse livro de orações era colocado? Ele podia ser colocado em 2 lugares. Normalmente, ele era colocado atrás da cabeça da múmia, como se fosse um travesseiro, né? Mas não que tivesse essa função. Ou então, às vezes, ele era colocado ao lado do sarcófago. E qual era o objetivo desse livro? Esse livro tinha que ser usado no tribunal de Osíris. Ora, o que é o tribunal de Osíris? Eu vou dar uma certa simplificada, né? Porque se a gente for assim, for ver passo a passo aqui, cansa um pouco. O tribunal de Osíris era onde o Ka, né, seria julgado. Então, imagine, o indivíduo morreu, né? Aí os sacerdotes faziam todo esse processo, né, de mumificação, etc, etc. Mas, enquanto isso, o Ka, ele iria para um tribunal, chamado Tribunal de Osíris, porque era presidido por esse deus, né, o deus Osíris. O tribunal era composto de 42 deuses juízes. E o Ka, depois de fazer a sua defesa através do Livro dos Mortos, ele deveria declarar-se inocente, né, dos 42 pecados que eles seriam acusados pelos 42 deuses. E então, o Livro dos Mortos, ou Livro da Saída para a Luz, ele era usado ali pelo Ka para... não, eu cometi esse erro, né? Aí ele fazia uma oração contida ali no livro,
especificamente para aquela acusação, né? Muito bem. Depois de passar por todo esse processo, acho que eu já vou mostrar a imagem aqui. Vocês podem ver aqui nessa imagem, lá em cima, os 42 deuses, né, no tribunal dos 42 deuses juízes. Observe, na parte já de baixo, que Anubis está segurando a mão de uma pessoa, do K da pessoa que morreu. O K, ele tem a aparência da pessoa que morreu, né? Alguns autores chamam até o K de cópia invisível do corpo visível. Pois muito bem. Observe que Anubis segura um Ankh, né? A chave, né? Então, o K chega acompanhado por Anubis e depois que passou pelo ritual ali, né? Pelo julgamento. O coração, lembra que o coração era mumificado à parte? Muito bem, esse coração ele está ali, é uma bolinha pequena, né? Num prato de uma balança. E do outro lado, no outro prato, tem uma pena. Essa pena, ela é da cabeça da deusa Maat, a deusa da justiça. Então, lembra que o coração é o centro, né, da razão, dos sentimentos? Muito bem. Esse coração era colocado nesse prato. Se o coração foi purificado no tribunal dos 42 deuses, se o coração fez, né, perdão, se o K fez as orações corretas com o livro da saída para a luz, na hora de pesar o coração e a pena da deusa Maat, né, da justiça, se o coração foi purificado, a pena iria para baixo e o coração para cima. Por quê? Porque o coração estava mais leve, o coração estava purificado. Purificado. Caso não fosse purificado, se por um acaso acontecer da balança do coração abaixar e da pena subir, então Amit é esse outro deus que vocês podem ver que o Anubis está aqui na balança, né? E tem ali um deus com uma cara bem horrorosa ali, né? Esse Amit é o devorador. Ele vai devorar, né, o K. Mas, supondo que, né, então, passou, o indivíduo se purificou, tudo, né? Então, ele não vai ser comido ali por esse devorador. Tote, que é o que está anotando, vocês podem ver, né, com a cabeça de Ibis, ele está escrevendo ali, né? Então, aí, o K, né, do indivíduo que morreu, passou pelo tribunal dos 32 deuses, passou pela balança, agora ele está sendo conduzido não mais por Anubis, mas por Horus, o deus falcão. E ali sentado numa cor verde, nós temos o deus Osíris. Muito bem, uma vez declarado, né, purificado, então ele foi, digamos, absolvido, né, de tudo que fez na vida de ruim, tá? Então, teoricamente, o K volta para o corpo. E aí, normalmente, os alunos perguntam, professor, mas e algum K voltou até hoje? Eu acho que não, né? Pelo menos que a gente saiba. Porque as múmias estão todas nos museus, né? Estão por aí. Esse sistema, né, religioso muito interessante, ele, infelizmente, não mostrou até hoje que é eficaz. Portanto, nós podemos partir do princípio de que ele não conseguiu satisfazer as necessidades humanas de redenção.
Algumas pessoas usam a expressão mitologia grega. Nunca use essa expressão. Essa expressão é ofensiva, né? Mitologia grega, mitologia nórdica. A palavra mito é muito mal usada aí, né? Então, o sistema religioso grego, o sistema religioso romano, o sistema religioso egípcio, né? Ou a religião egípcia, fica muito mais respeitoso, porque nós temos que entender que, apesar desses sistemas terem se demonstrado ineficazes, né, não mostraram realmente que eles, digamos, têm uma consistência, né, que dê resultado espiritual, eram sistemas que os seres humanos daquela época acreditavam. E nós temos que respeitar, né, a diferença. Né? Nós temos que respeitar as culturas e as concepções diferentes. Agora, na Bíblia, existe alguma referência à mumificação? Sim, existem 2 versos. Só 2 versos. Em Gênesis, nós vamos ler rapidamente aqui, né? Gênesis 50, versos 2 e 3. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, né, Jacó. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Eu acho muito interessante, né? Este verso, ele é muito preciso. Numa época em que ninguém estava querendo, como é que eu vou dizer, estava querendo provar que a Bíblia é um livro correto historicamente, sim. Moisés, ele colocou 40 dias e 70 dias. E hoje, com os estudos arqueológicos, nós podemos ver que a Bíblia, ela faz um relato preciso dos dias exatos de todo o processo de mumificação e também do processo em que o natrão fica fazendo efeito no corpo. Então, Israel, né, Jacó, ele teve um embalsamamento, né, uma mumificação de Faraó. Padrão luxo. Luxo. De luxo. José também, né? Aí o segundo verso em que aparece, Gênesis 50, 26, né? Morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão, né? Num sarcófago, no Egito. Então, aqui já não faz menção aos 40 dias e 70 dias, mas fica meio subentendido que José, que tinha sido um tipo de primeiro-ministro, né? Na Bíblia a gente costuma falar que ele é um vizir, né? Mas a palavra vizir é uma palavra árabe, não tem nada a ver. Então, ele, um tipo de primeiro-ministro, também recebeu um padrão luxo, né? de conservação. Até porque, inclusive, né, Francisco, depois, assim, séculos depois, quando o povo de Israel sai do Egito, eles levam esse caixão de José, né? Então, ou seja, esse corpo ficou preservado durante muito tempo. Se não tivesse recebido esse tratamento, não teria durado, né? Teria durado, exatamente. Tem um autor que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas eu esqueci, eu deveria ter colocado. Ele chama a atenção para a idade da morte do José, 110 anos. Segundo esse autor, na crença egípcia, a quantidade de anos ideal para se viver e mostrar que a pessoa teve uma vida virtuosa era a idade de 110 anos. Devemos nos lembrar de que a vida média no Egito Antigo deveria ser em torno de 30, 35, 40 anos, e uma pessoa que tivesse um alto padrão de vida, né, boa alimentação, moradia, etc., talvez chegasse a uns 80. E o fato, né, de José ter vivido 110 anos, esse autor, né, ele acha isso interessante, porque José morreu com a idade ideal que dá para provar que uma pessoa teve uma vida virtuosa. Se esse autor está correto, eu só conheço um autor que faz essa menção, não sei se alguém conhece outro, mas
esses detalhes que estão na Bíblia mostram, especialmente nesses 2 versos, que os egípcios tiveram, no início, um bom testemunho da família de José, de Jacó, dos seus irmãos, naquela sociedade. E tiveram, com isso, o respeito daquela sociedade que não cria, né, no Deus bíblico, mas que respeitava essas pessoas, né? As obras de Jacó, de José, não podiam ser combatidas, né? As obras ficaram como um testemunho da santidade do Deus Yahvé naquela sociedade que tinha um sistema, como vocês puderam ver, um sistema totalmente diferente, né, do que a Bíblia tem para oferecer, né? Aqui as referências, eu coloquei aqui o Futuro Museu, né? Não sei se ainda esse é o projeto, Janaína, original. Exatamente, esse é o nosso sonho. Isso. Quem sabe um dia a gente possa fazer aí, né, diretamente daí, mostrando as peças, mas aqui eu coloquei as referências, né, que eu usei. Mas nem todos esses livros, por exemplo, Deuses, Túmulos e Sábios, não é um livro científico. Mas é um livro muito bacana que merece ser lido, tá? Ele escreve de uma maneira acessível. Às vezes os livros dos especialistas são muito pesados, né? Mas é um rico material que se tem aí para pesquisar. Deixa eu... Agora, como é que eu faço? Já voltar aqui, eu acho que eu sei. Já estamos aqui de volta. Voltei. Gente, coisa boa, né? A gente aprendeu tanta coisa, assim, e detalhes, né? Porque às vezes pequenos detalhes fazem muita diferença, né, Francisco, no entendimento do que foi essa religião, do que era o pensamento deles, por que eles aplicavam tantos recursos para fazer essa múmia, né? Eles pensavam tanto nisso, né? Então é muito interessante a gente perceber que para eles era algo essencial que todo esse procedimento acontecesse, né? Guardadas as proporções, quem tinha mais recursos ainda se esmerava mais, mas que isso era algo fundamental e muito importante dentro da religiosidade egípcia. O que eu acho interessante, bom, eu particularmente concordo com esse sistema, né? Eu acho ele ineficaz, nunca houve nenhuma múmia, né? Se o dia que Ramsés II aparecer lá e sair pulando, tudo bem, né? Mas acredito que isso não vai acontecer mesmo. Mesmo a gente não crendo, a gente percebe que eles mergulharam, né, de corpo e alma nesse sistema. E o que eu acho interessante é que Deus usou, né, tanto o Abraão, como mais tarde o Isaac, mas acima de tudo o José, para dar um testemunho do Deus bíblico para aquela sociedade. E durante um tempo, esse testemunho falou alto, né? Falou alto, e só que depois, infelizmente, a Bíblia faz menção, né, que subiu um faraó que não conheceu a José, e aí veio a perseguição, e aí, infelizmente, as pragas caíram sobre o Egito, né? Hoje, por coincidência, o programa Evidências falou sobre isso, né? Sobre exatamente. E então, Deus não queria que aquilo acontecesse, mas a dureza do coração, não só de Faraó, mas também do próprio povo, com o tempo, não permitiu isso. Mas é interessante que o testemunho de José e de seus familiares falou muito alto. E o respeito é mostrado pelo tipo de múmia que os egípcios ofereceram para os 2 patriarcas. Muito, muito bom isso. É verdade. E é interessante a gente perceber também que a mumificação ela foi praticada até os primeiros séculos da nossa era, né? Então, assim, algo que eles realmente se devotaram durante muito tempo, né? Milenar aí essa cultura. Então, assim, é algo que eles realmente se empenharam bastante. Gente, chegamos ao fim da nossa live de hoje.
Todo mundo curtiu aqui, Francisco, dizendo que foi excelente, foi ótimo, perguntando quando teremos a próxima. Todo mundo colocando coraçãozinho. Que legal, gente. Que bom que vocês curtiram, aprenderam com a gente também aprendeu muito aqui. Cada vez que a gente se prepara para uma live, a gente estuda com mais afinco. Isso é muito gostoso. Muito obrigada, Francisco. Foi uma troca excelente hoje à tarde. Por favor, as últimas palavras aí. E, por favor, teremos outras, né? Você é que manda, né? Você é a nossa... Se houver convites, a gente aceita. Claro que dentro daquilo que eu posso contribuir, né? Eu não sou arqueólogo e nem egiptólogo, né? Eu sou um historiador, mas foi um imenso prazer estar aqui, sim. Eu não conhecia essa live, né? Agora eu tenho procurado assistir até os programas anteriores, e eu recomendo, né, que as pessoas que estão aí assistindo com regularidade talvez possam, né, contribuir de alguma forma para que o Museu, né, de Arqueologia se torne tenha o seu prédio próprio, né, que possam ter o seu local, né, porque onde está é meio apertado, né, para todo o acervo, né, que tem. Então, que nós possamos encontrar um meio de tornar esse museu algo viável, né, e ter o seu prédio próprio. Tá? E que Deus abençoe a todas as pessoas que estão assistindo esse programa aqui. Gente, muito obrigada, uma boa tarde a todos. As lives ficam todas no nosso Facebook, todas as anteriores que já foram feitas, e toda semana, segunda-feira, entra uma nova exposição, e no sábado a gente tem a nossa nova live aqui às 4 horas da tarde. Então a gente espera todos compartilhem, comentem, para que outras pessoas possam ficar sabendo e possam estar conosco. Todo sábado, uma nova live, toda segunda, uma nova exposição. Muito obrigada, Francisco. Um beijo, um abraço para todos. Deus nos abençoe. Tchau, gente.